És o time dos Caiorais, é Ferroviário Atlético Clube, time dos iniciais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Trazendo aqui um pouquinho do hino do Ferroviário para a gente lembrar. Fazem 25 anos da conquista do Ferroviário em 95 do bicampeonato. Último título coral, né? A gente pode dizer assim, último título coral importante. O Ferroviário foi campeão há 25 anos num jogo importantíssimo. Foi o último título do Ferroviário, né? O último título do Ferroviário, do Peixe. A gente tem que homenagear a equipe cearense, congratular a equipe cearense, né? É um time que batia de frente com Fortaleza, com Ceará. O Tubarão da Barra levantou o último troféu e a galera da época lembra isso, né? Foi no dia 10 de dezembro, foi uma data muito especial para a torcida coral. O Ferroviário aí levantou o título do campeonato cearense. Uma coisa que era hegemonia de Ceará e Fortaleza foi em 95, no estádio Presidente Vargas. Numa decisão aí contra o Icasa, né? O Icasa, que a gente vai já falar dele, contra o Icasa eram 8 mil torcedores na arquibancada. O empate de 0-0 garantiu o 9º troféu da equipe coral por ter vencido o 2º e o 3º turno da competição. Então, parabenizar o coral, o time ali inicial montado por Jorge Luiz, tinha o Biriba, Santos, Batista, João Marcelo, Ricardo Lima, Paulo Adriano, Acácio, Hilton, Robério e Reginaldo. Aí um timão, né? Na verdade, o técnico era o Ramon Ramos, né? Um ex-atacante coral da década de 80 e tinha auxiliar técnico da campanha vitoriosa de 88. Ele tinha sido auxiliar técnico, né? O Cícero Ramalho e o Batistinha, que eram destaques da temporada, não jogaram nessa partida, restou ir para o Acácio. Quem não se lembra do Acácio, né? A formação da frente coral garantiu o melhor ataque da competição, com 95 gols em 47 jogos, perdendo apenas 4 partidas. Acácio se tornaria o 7º maior goleador da história do clube, com 74 gols em 132 duelos, sendo o atleta que mais vezes balançou a rede em clássicos estaduais com a camisa do Ferroviário. Foram 6 tentos contra o Alvinegro e 20 contra o Tricolor do Pici. Então, lembrar esse feito memorável, um feito histórico, realmente, do Ferroviário, do torcedor apaixonado pelo Ferroviário, pelo Tubarão da Barra. Lembrar esse feito numa semana que a gente não tem muito jogos, né? No meio de semana, não tem muito a relembrar, né? Mas podemos relembrar, sim, esse momento mágico, né? Do futebol cearense, né? O dono das iniciais do Ferroviário Atlético Clube, né? Time do meu avô, o time da minha tia Vera Lúcia, do meu pai Assis Alves, família coral, né? Coral, torcida coral do Tubarão da Barra, né? É uma história familiar, né? A gente não pode deixar de lado essa história de conquistas, né? E falar em conquistas, essa semana também tivemos uma conquista importante no futebol cearense. Por que não destacar também essa conquista? A gente falou nesse instante do Ferroviário, que o Ferroviário conseguiu tirar o Icasa no 0-0 e conquistar o título. Então a gente também tem o ir falar do Icasa agora, nesse momento. Nesse momento, o Icasa, Verdão do Cariri, terra de Padre Cícero, Romão Batista, Juazeiro do Norte, né? Falar do Icasa por quê? Porque o Icasa é campeão cearense da Série B. Foi campeão aí a equipe do Icasa no dia de
Terça-feira, dia 8, venceu o Crato por 2-0 no Inaldão e levantou a taça em homenagem a José Matias da Silva, presidente da Liga de Esporte Juazeirense. Os gols aí a gente vai falar, os gols saíram aí no segundo tempo, na segunda etapa, os gols da partida. Stronda abriu o placar aos 14 minutos da etapa final. O Stronda. Depois, Olávio assinalou o segundo tento do Icasa aos 20 minutos, né? Aos 20 minutos, o Icasa está de volta à Série A cearense, numa campanha aí marcante, junto com o Crato, né? Mas a campanha do Icasa qual foi? Icasa 2-0 no Pacatuba, empatou com o Campo Grande 1-1, venceu o Guarani de Juazeiro 3-1, 5-3 no Tiradentes, venceu o Iguatu 2-1, venceu o próprio Crato 3-1, Maranguape 1-1, venceu Itapipoca 4-1, União perdeu de 1-0 para o União, né? Empatou com o Tiradentes 0-0, venceu o próprio Tiradentes 5-1, venceu o Itapipoca 1-0, perdeu para o Itapipoca 3-2 e venceu o Crato 2-0, se sagrando tricampeão cearense de futebol, da Série B cearense, um feito importante para o Icasa, o Verdão do Cariri, que passou por muitas turbulências na história, né? Quem não se lembra de 2013, né? Quase chegava na primeira divisão. Mas aí o time do Icasa está de volta, vai disputar aí. A gente vai abrir aqui um pouquinho o espaço antes de falar de Ceará e Fortaleza, falar do Ceará Futsal, né? O vozão do futsal está na final da Copa do Brasil Sicredi. A Copa do Brasil de futsal, ele vai disputar a Copa do Brasil, a final, no dia 15 de dezembro, às 20 horas, contra a equipe paranaense do Dois Vizinhos, no ginásio Teodorico Guimarães, com transmissão da TV CBF Futsal, na plataforma da TV N Esportes. A segunda partida decisiva acontece dia 21 de dezembro, às 18 horas, em Fortaleza, no Ceará, no ginásio CFO, Centro de Formação Olímpica, com transmissão da Sport TV e da CBF Futebol de Salão nas plataformas TV N Esportes. Então, acompanha aí, dia 15 e dia 21, as finais do futsal. O Ceará está nessas finais. E outro que está se destacando é o Fortaleza Basquete Cearense, do Alberto Bial, fazendo jogos incríveis, né? A última partida, inclusive, o basquete cearense jogou aí fora de casa, né? A gente vai ver aqui, vai dizer para vocês os placares. O basquete venceu o Lobos Brasília por 71-63. Tinha vencido o Cerrado por 73-75, né? O basquete cearense está aí firme e forte e vai jogar agora dia 14 contra o Mojimirim, 5 horas da tarde, em Fortaleza, né? Um grande jogo aí em Fortaleza, o Fortaleza Basquete Cearense. Vamos ver aqui a classificação da equipe, que sempre é um playoff, né? Você vê que é um playoff, quando são 16 equipes, dessas 16, praticamente passam aí 12, mais ou menos, e a gente vê que o basquete cearense está em sétimo, 5 vitórias e 3 derrotas, né? 5 vitórias e 3 derrotas, o basquete cearense tem aí 13 pontos somados, né? Aí é o time do basquete cearense se destacando nesse início de competição aí, da temporada 2020-21 da NBB Basquete Cearense, né? E a gente vai falar agora do futebol cearense, né? Abrindo aí a 25ª rodada, o Vozão vai jogar uma partida muito importante, que é contra a equipe do Atlético Goianiense, né? Foi remarcado primeiro de falar do Clássico Rei, né? O Clássico Rei, que é o último do ano, foi remarcado aí
e o Fortaleza e o Ceará vão se enfrentar pela 7ª vez, na 26ª rodada. Vai ser no dia 19 de dezembro, às 19 horas. Vai ser um dia aí dia 19, se eu não me engano. Vai ser um dia de domingo, né? Vai ser o segundo Clássico Rei. A gente conta que hoje é dia 10. Hoje é quinta-feira, né? Vamos olhar aqui no calendário para ter certeza que esse jogo aí vai ser um jogo do futebol cearense. A gente tem que saber mais ou menos. Dia 19 cai que dia, né? Vai ser no dia de sábado. Aqui tá sábado, né? Mas tá marcado, na verdade, tá marcado pro dia 19, né? Aí foi remarcado. A gente vai ver aqui a nova data. A nova data dessa partida vai ser, na verdade, dia 20, né? Mas vamos falar antes do Clássico Rei. O Vozão vai jogar pela 24ª rodada do Brasileirão. Enfrenta o Atlético Goianiense em casa, na Arena Castelão. Vai se preparar aí para essa equipe, uma semana de folga, realmente que não teve muito o que fazer, né? Mas a gente está vendo aí que o futebol cearense está se destacando, né? O Ceará se preparando aí para esse momento certeiro, né? Contra a equipe do timezinho aí do Atlético Goianiense, né? Uma disputa direta ali para não ser rebaixado, né? O Ceará está se preparando, né? Teve uma semana de treinos, né? O Vovô está 3 jogos sem perder e ocupa o 9º lugar com 32 pontos. E o Bruno Pacheco aí, que é o lateral que está jogando também, né? As últimas partidas, o Bruno Pacheco está acompanhando aí, acreditando no Vozão, que o Ceará vai continuar, porque o Ceará na atual temporada, o Ceará é o 5º melhor ataque da Série A em números absolutos. O setor defensivo do Vovô ainda precisa de ajustes no Brasileirão, são 34 gols tomados, a mesma quantidade de vezes que o time balançou as redes. Porém, nos últimos 2 jogos contra o Vasco e Bahia, o saldo foi positivo, 6 gols e tomou apenas 1, né? Então o Ceará cresceu aí, tem esse jogo aí importantíssimo, sábado às 9 horas. Antes o Fortaleza joga aí às 17 horas, né? A gente tem o menino aí, o Wellington Paulista, recuperado do Covid, né? Ele volta a campo nesse sábado para enfrentar o time do Bragantino, né? Vai ter as ausências aí do Quinteiro, lesão, né? O Bruno Melo e o Derlei se cumprem suspensão. O Romarinho, que testou positivo para o Covid-19. Com isso, Fortaleza deve atuar com Felipe Alves, Tinga, Wanderson, Jackson, Carlinhos, Felipe, Juninho, Oswaldo, Bergson, David e o Wellington Paulista ou João Paulo, né? A equipe aí do técnico Marcelo Chamusca. Vai ser bom contar com um artilheiro, né? Então acho que uma notícia importante para o futebol brasileiro mesmo. Agora damos uma passadinha no Brasileirão para falar aí da Série A, dos jogos que vem aí pela frente, né? Pra gente fazer uma análise. Teve um jogo aí atrasado que o time do São Paulo venceu de 4-0 o Botafogo. Gol do Brenner, o Brenner fez 2 gols, o Reinaldo fez 1 e o Hernandes fez 1 gol também, né? E o Campeonato Brasileiro, no momento, tá desse jeito, né? O São Paulo agora igualou o número de jogos com as outras equipes. O São Paulo tem 50 pontos, meu irmão. É brincadeira? São 50 pontos do Tricolor Paulista. Quando eu era pequeno eu torcia São Paulo, né? São Paulo, lá em São Paulo, Vasco no Rio e o Ceará em Fortaleza. Mas hoje eu tô só com o Ceará mesmo e hoje mais vestindo a camisa do futebol cearense, né? O São Paulo tem 50 pontos. O time do Diniz, né, Fernando Diniz, tem 14 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. São 42 gols pró, fez só 20 gols. Então o aproveitamento é de 69%. Quem está mais próximo dele? O Atlético Mineiro tem 43 pontos. São 7 pontos de diferença. 7 pontos, né? Não é brincadeira não. 7 pontos para o time do Jorge Sampaoli tirar, vai ter que remar muito. Aí você diz, mas tem um confronto direto. É verdade, mas antes do confronto direto, por exemplo,
o Atlético Mineiro pega o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que lá na Arena da Baixada. Não é fácil pegar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, apesar do Atlético estar com 28 pontos em 12º, mas é difícil o jogo, né? É complicadíssimo. O São Paulo já pega o Corinthians, é um clássico gigante. O São Paulo também está ali com 30 pontos, tentando afastar o fantasma da zona de rebaixamento, então vai ser complicado aí para as duas equipes, né? Não vai dizer que o São Paulo está em boa fase, que ele não possa perder pontos aí para a equipe do Corinthians, né? O Flamengo, que tem um jogo a menos, vai enfrentar aí o Flamengo, nada mais, nada menos que o Flamengo do Rogério Ceni, o Santos. O Santos que está ali com 38 pontos, também um jogo a menos, eles vão se enfrentar aí. Pode, de repente, o São Paulo perde e o Flamengo ganha, diminui para 5 pontos essa diferença, mas vai ficando cada vez mais complicado você imaginar o Flamengo campeão. Culpa do Ceni? Não, ele chegou faz pouco tempo. Eu culpo totalmente a diretoria do Flamengo. Marcos Braz, eu repito, já disse várias vezes no Twitter, em vários locais, o Marcos Braz fudeu com o Flamengo. Me desculpe a palavra, mas a verdade é essa. Porque o Marcos Braz estava na véspera da eleição para vereador, o que é que ele fez? Ele demitiu o Domini Torrent, que não vinha bem, mas estava oscilando, mas era aquele time que eu achava que ia se classificar na Libertadores, que ia estar bem no Brasileirão. Ele pegou o time na liderança, o Rogério Ceni, e o time já está em terceiro, 8 pontos do líder, né? Então é isso, o time que está melhorzinho é o Grêmio, que está em quarto com 40. Aí você diz, quarto com 40 é melhor, porque o Grêmio vem em ascensão e pega logo quem? O Goiás, né? Pega o Goiás pela frente, sábado, no Estádio da Serrinha, 9 horas da noite, né? E na sequência você vê o Fluminense, que vinha bem, mas o técnico Odair Hellmann foi embora, deixou o Marcão aí na frente do clube e vai enfrentar o Vasco, é um clássico. O Vasco ali que está com 24 pontos, 17º, a um ponto ali de sair do Sport. O Sport está na zona, mas aí o Sport pega quem? Na Ilha do Retiro. O Sport pega o Coritiba, e o Sport está com 25, Coritiba com 21, Coritiba tentando dar os últimos suspiros, digamos aí, na primeira divisão, né? Então vai ser jogo complicado, né? Na sequência tem o Fluminense, aí você bota ali o Internacional, que vem em queda livre também. O Abel Braga pegou o Internacional na liderança do campeonato, brigando na Copa do Brasil e na Libertadores, e foi eliminado os dois. Ele foi por quê? Porque o Kudê foi para o Celta, né? Os olhos brilharam para ir para o futebol espanhol e o treinador não foi besta, foi embora antes que o barco furasse, né? O Inter pega só o Botafogo, que está com 20 pontos em 19º lugar na zona de rebaixamentos. Uma disputa dificílima, eu acho que é a chance aí do Inter voltar ali a disputar nas cabeças do campeonato. Pode ser uma grande chance para o Inter, né? Que pega um Botafogo praticamente sem chances de nada, né? Mas o Botafogo vai ser guerreiro, né? Vai para cima. E na sequência o Palmeiras do Abel Ferreira, o português Abel Ferreira, vai enfrentar o Bahia, né? Do Mano Menezes. O Bahia está focado mais na Copa Sul-Americana, quer ganhar esse título de qualquer forma, mas não pode esquecer o Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras tem 38 pontos, um jogo a menos. Você vê o Bahia com 28 pontos, está perigando ali. A zona de rebaixamento bem pertinho do time do Mano Menezes, né? Mas ele está focando mais a Copa Sul-Americana, né? E na sequência temos o Santos, né? Com 38, temos o Vozão com 32, vai pegar o Atlético Goianiense, que está ali com 28. Temos o Fortaleza com 30, que pega o Red Bull Bragantino, que está com 28 também, disputa direta. Se o futebol cearense ganhar dessas duas partidas aí, eles vão abrir uma vantagem gigantesca dos outros times, sem dúvida, né? É uma vantagem grande demais. Aí você vê na sequência, que já falou aqui desses times, né? A gente vê ali o Bragantino, vê o Sport. São jogos muito importantes, né? Nesse campeonato brasileiro, né? E saindo do Campeonato Brasileiro, vamos para a Champions League, porque essa semana foi uma semana que teve muita polêmica, aquele jogo do PSG, aquela situação lá de racismo, né? Então foi uma situação que a gente viu que
abalou o futebol na semana, mas a gente viu que o quarto árbitro chamou o cara de negro, né? Disse assim, vamos tirar esse negro do jogo, né? Por que não se posicionou? Vamos tira esse jogador, esse técnico X, tira esse jogador da camisa tal. Não, ele se referiu a negro, né? A cor da pele do cara. É lamentável essa situação. E o Neymar, o Mbappé se posicionaram para tirar esse quarto árbitro da partida e tiraram do PSG. Mas aí houve o quê? Houve de novo, a partida foi realizada novamente e o PSG ganhou. Na verdade foi o seguinte, essa semana, ontem por exemplo, o Bayern de Munique ganhou do Lokomotiv de 2-0. Ficou tranquilo ali na liderança da competição, a fase de grupos terminou. O Atlético de Madrid venceu o Red Bull Salzburg 2-0 e também se classificou no grupo A, né? No grupo B, o Real Madrid, por mais que esteja numa fase ruim no Campeonato Espanhol, ele venceu 2-0 o Borussia Mönchengladbach e conseguiu aí a classificação com 10 pontos. Um grupo equilibrado, né? O Inter empatou com o Shakhtar Donetsk 0-0 e ficou em último no grupo, né? Poderia ter se classificado se tivesse ganho, né? Na verdade, com um placar de uma diferença maior de gols, se tivesse ganho, tinha se classificado, né? Mas acabou deixando o Borussia Mönchengladbach, mais um time alemão se classificando. No grupo C, o time do Porto venceu o Olympiacos 2-0. O Olympiacos é o time ali do Rafinha, né? Deixou o Flamengo para o Olympiacos. O Olympiacos não passou nem da primeira fase. E ali o time do Manchester City venceu o Olympique de Marselha 3-0. Manchester City 16 pontos, Porto 11 pontos, né? Aí o grupo C, né? Grupo D, Liverpool ficou aí com empate com o Midtjylland 1-1. Já o Atalanta venceu 1-0 o Ajax e ficou com 11 pontos em segundo. Liverpool em primeiro com 13 e Atalanta em segundo. A Atalanta mais uma vez fazendo uma boa campanha aí, se classificando, né? Não está ali na liderança do italiano, mas está bem ali na Champions League. O Chelsea empatou com o time do Krasnodar 1-1. E o Sevilha 3-1 no Rennes, ou seja, Chelsea 14 pontos e Sevilha 13 pontos nesse grupo aí, se classificaram fácil. Grupo F, Borussia Dortmund venceu 2-1 o Zenit. O Lazio empatou 2-2 com o Clube Brugge. E aí, no caso, Borussia Dortmund com 13 e Lazio com 10 se classificaram. Grupo G, Juventus 3, Barcelona 0. O Dinamo de Kiev 1, Ferencváros 0. Ou seja, Juventus com 15 pontos em primeiro, Barcelona com 15 em segundos. O que a diferença aí foi mesmo no número de gols marcados, no saldo de gols, né? Na verdade, ali, no confronto direto, o Juventus assumiu a liderança ali do grupo, né? O grupo H, fechando o grupo H, finalmente, um grupo que tinha Paris Saint-Germain, Red Bull Leipzig, Manchester United, Istambul Başakşehir, foi o seguinte: o Paris Saint-Germain meteu 5-1 no Istambul, o Red Bull Bragantino 3-2 no Manchester United, e aí o Paris Saint-Germain em primeiro com 12 e o Red Bull Leipzig em segundo com 12. Foi uma classificação difícil? Foi, mas classificou-se. O importante é isso, né? A gente pergunta assim, quando é o sorteio? Vai ter um sorteio aí na segunda fase para saber quais os confrontos das oitavas de finais, né? Aí se esperando o sorteio que vai acontecer, então vai ser briga de cachorro grande, né? E como é que tá a nossa Libertadores da América, né? Libertadores da América teve semana também de jogos, né? Semanas de jogos, aí já no mata-mata, na Libertadores da América já está no mata-mata, futebol brasileiro está na disputa aí, ainda com o Grêmio, né? A gente tem aí disputa às quartas de final, o Grêmio
empatou com o Santos 1-1 na Arena do Grêmio. Vai jogar a partida de volta no dia 16, na Vila Belmiro, às 19h15. O time do Racing e o Boca Juniors vão se enfrentar no dia 16, às 21h30, no estádio Presidente Perón. Depois se enfrentam no La Bombonera, né? O River Plate, em Avejaneda, enfrenta o Nacional do Uruguai dia 10 e enfrenta o Nacional do Uruguai, o River, em casa no Parque Central dia 17. Na terça, dia 8, o Libertad empatou 1-1 com o Palmeiras. E na terça, dia 15, Palmeiras recebe o Libertad. Teve jogo aí, importante dizer que o mais atrasado de todos foi Internacional e o time do Internacional e o time do Boca. O Boca tinha ganhado o Internacional no Beira-Rio, fora de casa. E o Inter foi lá e ganhou no La Bombonera 1-0, também fora de casa. Foi para os pênaltis e nos pênaltis foi 5-4 para a equipe do Boca Juniors, né? Então a gente vê aí as competições todas se formatando aí, né? E galera, é isso, um resumo do futebol, um resumo do que acontece no Brasil, no mundo, né? No futebol. Toda segunda tem aquela edição do Bola no Rádio, lá no nosso Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Bola no Rádio e no Facebook da Classista. Segunda-feira estamos de volta com mais informações do futebol. Lamentar, faltou um detalhe antes de terminar o programa. Lamentar a morte de mais um craque que nos deixou. Paolo Rossi morreu. O jogador que foi algoz do Brasil em 82, italiano, naquele Mundial da Espanha que fez 3 gols no Brasil. Ele morreu aos 64 anos, segundo o jornal Gazeta dello Sport. O ídolo da Azurra foi vítima de um câncer de pulmão descoberto há pouco tempo. Ele há pouco tempo descobriu esse câncer. Rossi morreu exatamente 2 semanas depois de outro ícone do futebol, Armando Diego Maradona. A notícia da morte de Paolo Rossi foi divulgada inicialmente pelo jornalista Enrico Variali, da emissora TV Rai, e posteriormente no site do jornal Gazeta dello Sport e outros veículos da imprensa do país. Rossi deixa a mulher Federica Cappelletti, com quem era casado desde 2010, e tinha 3 filhos, Sofia Helena, Maria Vitória e Alessandro. É triste ver a morte de um ídolo, né? Ele foi campeão artilheiro do Mundial da Espanha 82 com 6 gols, e na segunda fase ainda não tinha marcado nenhum gol, até aquela segunda fase, mas ele desencantou em cima do Brasil do Tele Santana, que tinha craques como Zico, Falcão, Júnior, Sócrates, né? O camisa 20 da Itália abriu o placar no antigo estádio Sarriá, em Barcelona, aos 5 minutos do jogo, de cabeça. Sócrates empatou para o Brasil aos 12, mas Paolo Rossi voltou a marcar aos 25, aproveitando um erro de passe da defesa brasileira. A seleção de Tele jogava pelo empate para ir às semifinais. E Falcão igualou o placar aos 23 do segundo tempo, mas aos 29 o atacante italiano aproveitou um bate-rebate após um escanteio e completou na pequena área para fazer o gol que eliminou o Brasil do Mundial e colocou a Itália no caminho do tricampeonato. Depois Rossi marcou 2 gols na vitória sobre a Polônia nas semifinais e fez o primeiro da Itália no 3-1 sobre a Alemanha na decisão. Por suas atuações e gols na reta decisiva da competição, Rossi foi eleito o melhor jogador da Copa da Espanha. Em 82 recebeu a bola de ouro da revista France Football, a mais prestigiosa premiação individual do futebol mundial. Paolo Rossi nasceu na cidade de Prato, em Florença. Começou a jogar na Juventus, onde viveu os melhores momentos da carreira. Pelo clube de Turim, conquistou 2 vezes o campeonato italiano, 81, 82, 83 e 84, a Copa Europeia, a atual Liga dos Campeões da UEFA, em 84 e 85, a Supercopa da UEFA 84, a extinta Recopa Europeia 83 e 84 e a Copa da Itália 83, 82 e 83. Também foi campeão da Série B italiana em 76 e 77 pelo Vicenza. Em 78 disputou pela seleção italiana sua primeira Copa na Argentina, marcando 3 gols na campanha que terminou com o 4º lugar. A Itália perdeu para o Brasil 2-1 na disputa pelo 3º posto. Já reconhecido como um dos principais jogadores do país, Paolo Rossi foi suspenso por 3 anos e 80, quando atuava pelo Perugia,
acusado de desenvolvimento em um escândalo de manipulação de resultados, conhecido como Totoneiro. Posteriormente, sua pena foi reduzida a 2 anos, o que permitiu sua convocação para a Copa da Espanha. Rossi jogou somente em clubes italianos, com passagem também por Vicenza, Milan e Hellas Verona, onde encerrou a carreira em 87. Em 2002, o ex-atacante lançou um livro sobre sua trajetória nos campos, com inegável destaque para o marcante jogo contra a seleção brasileira em 82, possivelmente o mais importante da sua carreira. Ho fatto piangere in Brasile. Eu fiz chorar o Brasil em português. Rossi também trabalhou como comentarista em emissoras de TV italianas como Rai e Mediaset. Mais uma vez o futebol deixa a gente emocionado com mais uma perca, né? Lamentável que seja assim o final do ano do brasileiro, do amante do futebol, de perder um grande ídolo. Eu me despeço aqui, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau, um abraço.